Olá, caro aluno, cara aluna, tudo bem com você? Como sabe, eu sou o professor Maurício e na aula de hoje iremos iniciar um novo conteúdo para estarmos aqui aprimorando o nosso conhecimento, a nossa reflexão acerca do ser, do mundo, da nossa sociedade. E antes disso, eu quero com você tratar acerca de duas questões que eu creio nesse momento ser questões relevantes. A primeira é afirmar que, infelizmente, ainda estamos na maior crise sanitária internacional, que faz alusão aqui ao século XXI, a questão do coronavírus. E nesse momento, a nível de Brasil, é com muito pesar que digo isso, que nós passamos aí já dos 35 mil casos de pessoas que vieram a falecer mediante a esta pandemia. E isso, infelizmente, é um dado muito alarmante, um dado que deve sim nos causar uma tristeza, um desconforto, entendendo, portanto, que a vida é o maior dom que o ser humano pode usufruir na sua existência. E frente a isso, eu quero também aqui ratificar que a nível de Ceará, do nosso estado, Fortaleza, o nosso governador, Camilo Santana, já começou nesse mês de junho a retomada, um pouco lenta, uma retomada consciente, uma retomada responsável das nossas atividades em vista de uma normalidade total o quanto antes. E frente a isso, mais do que nunca, é necessário que todos nós tenhamos a consciência, tenhamos a responsabilidade de continuarmos em casa e, se uma vez for necessário uma saída, se for algo realmente fundamental, crucial, saiamos. No entanto, mantendo aí o protocolo de segurança, usando máscara, sempre que possível e necessário, higienizando as mãos com álcool gel, lavando as mãos bem lavadas e também, consequentemente, mantendo o tão necessário distanciamento social. E frente a isso, é claro que essas ações pensadas na nossa saúde, também é uma ação que voltará para o outro de maneira positiva, porque é dentro da consciência de cuidar de si mesmo que nós também estaremos cuidando dos outros. Outra questão que eu creio também ser importante para partilhar com você nesse momento é fazer aqui um aparato geral do que nós trabalhamos nesse mês de maio, no mês passado, estamos agora já em junho, mas basicamente colocar aqui para você quão importante, quão prazeroso é poder estar enquanto professor nesse contato, por mais que seja um contato online, está podendo contribuir para a construção, para a elaboração de um conhecimento. E mais uma vez eu quero aqui ratificar o que nos ensinaram o grande Paulo Freire, que dentro do processo epistemológico, dentro da construção do saber, a construção do conhecimento, seja este em qual área for apresentado, é importante que nós tenhamos a consciência que professor e aluno fazem esse caminho de maneira concomitante. É um caminho dual em que cada um contribui de forma significativa para a construção do saber. E eu quero aqui mais uma vez reiterar que você, aluno, é parte fundamental, é parte necessária para a construção de um saber rico no campo teórico e conceitual, mas também que nos impele a uma consciência responsável e uma prática frente à nossa sociedade. Por isso eu quero aqui parabenizar vocês, porque tive aí a oportunidade agora, sábado passado, de estar corrigindo algumas atividades que foram propostas e recebi as atividades, tá bom? Inclusive também enviei aí para você através de e-mail a devolutiva e aqueles que porventura, por alguma questão pessoal, não teve como ainda realizar a atividade, eu peço aqui de maneira muito paciente que você, por favor, aluno e aluna, que não resolveu ainda a atividade proposta desse mês de maio, possa tirar aí um tempo significativo e possa tentar resolver. Muito mais do que somar um ponto, 2 pontos, é você entender que uma vez em que você se predispõe a reler o conteúdo, a pesquisar, a expor a sua opinião sobre o conteúdo, você está aí, consequentemente, edificando e construindo o saber e, logicamente, atribuindo e aprendendo o próprio conhecimento. Beleza? Por fim, mais uma vez, eu parabenizo a todos que estão aí acompanhando as aulas, que estão realizando as atividades, as pesquisas propostas, porque é necessário para a construção do conhecimento esta ação ativa do próprio aluno, uma vez em que você é chamado a ser parte necessária, a ser parte fundante para a construção de um saber rico em significado teórico e prático.
Beleza? Na aula de hoje, como já falei, vamos aqui iniciar um novo conteúdo e nesse conteúdo nós iremos refletir sobre questões singulares que também envolvem a nossa realidade e nos convida a termos uma ação consciente e responsável com a nossa sociedade. Vamos nós? E como dito a priori, na aula de hoje iremos iniciar um novo conteúdo, faremos, portanto, uma reflexão em duas partes sobre uma temática que infere de maneira significativa o entendimento da condição do indivíduo frente à sua sociedade. Por isso, estaremos a refletir sobre duas temáticas importantes que faz alusão à chamada estratificação e à desigualdade social. Na aula de hoje, iremos falar sobre a estratificação, ou seja, o processo de hierarquização da própria sociedade. E na nossa aula respectiva, falaremos sobre a perspectiva da riqueza e da pobreza mediante a construção e a ratificação, infelizmente, de uma desigualdade não só no Brasil, mas também que existe em todo o globo. Por isso, eu quero te convidar a fazer agora uma reflexão necessária a nível mais holístico, fazendo aqui alusão à chamada desigualdade social enquanto um objeto importante de estudo da ciência da sociedade. E, consequentemente, para fazermos uma reflexão acertada frente à temática desigualdade, é necessário que identifiquemos e percebamos três elementos centrais. O primeiro, a chamada estrutura social, concomitante à mesma, a estratificação e, por fim, a mobilidade social. E aí a pergunta é pertinente, professor, mas como que eu posso descrever cada uma destas? Veremos agora. Nesse âmbito, quando falamos em uma estratificação social, temos que entender a mesma enquanto um conceito que analisa a existência de grupos hierarquicamente estabelecidos em uma certa sociedade. Daí, a chamada estratificação social pode ser explicada por diversos elementos, dentre estes, a renda, a religião, a origem, a condição étnica. E, consequentemente, esses elementos, eles configuram e estruturam a própria hierarquia da sociedade. E, concomitante a isso, com base em elementos sociais, culturais, políticos e econômicos. E para que possamos entender tal relação, eu quero aqui trazer enquanto exemplo, a partir da chamada pirâmide social, ou seja, o entendimento hierárquico da sociedade do medievo. Quando nós falamos nesse entendimento, sabemos que no topo, na classe dominante do medievo, nós temos a realeza e o alto clero, justificado primeiro por uma questão de origem, o sangue real, aquele que nasceu para governar, Deus quis assim, Deus o escolheu para ser rei. Logicamente, ele e os seus, eles são beneficiados por uma condição divina e de origem. E também temos aqui o alto clero, o Papa, os cardeais, os bispos, que fazem parte também desses que representam a Deus. Logo, deverão ser beneficiados por uma condição de predestinação. E nós sabemos que enquanto uma classe mediana, que faz aqui alusão a essa pirâmide, nós temos os senhores feudais, que eram homens que tinham poderio econômico, que tinham, consequentemente, muitos feudos, ou seja, partes de terras significativas, e, logicamente, detinham aí um poderio político mínimo, sim, mas também, sobretudo, econômico. E, consequentemente, quem vai estar na base, no final dessa pirâmide, visto enquanto os menos favorecidos, aqueles que têm menos privilégios, no entanto, os que mais trabalham, os que mais pagam impostos e tributos, nós temos aqui os chamados servos, os plebeus, o povo enquanto essa massa, a parte maior da sociedade que é vista enquanto um sustentáculo para a manutenção, a continuidade da sociedade e, logicamente, aí atender os privilégios das classes dominantes. E, consequentemente a isso, podemos aqui entender como que se dá esse entendimento de estratificação social
frente à hierarquia e o condicionamento de cada indivíduo frente à realidade da sociedade. Concomitante a isso, nós também temos que colocar em reflexão outra categoria de grande relevância chamada de mobilidade social. E aí surge a pergunta, professor, como que eu posso entender esta mobilidade? Devemos compreendê-la enquanto uma possibilidade de um indivíduo migrar de um grupo social para outro. E é claro que existem, nessa perspectiva, dois modelos de mobilidade. O primeiro, chamado de ascensão social, ou seja, a migração de um grupo em posição socialmente inferior para um grupo superior. E também temos aí o outro aspecto dessa mobilidade, chamada de declínio ou queda social, que aqui podemos entender, descrevê-lo enquanto passagem de um grupo socialmente superior para outro inferior. E é claro que quando falamos em mobilidade, pode ser aqui obtida mediante esforços ou conquistas individuais, como por exemplo nas chamadas sociedades de classe, em que o capitalismo ele nos prega a utopia que a partir do trabalho, da obtenção do dinheiro, você pode se elevar dentro do cenário social. E podemos aí, em outro momento, refletir se realmente isso é uma verdade ou é algo utópico. E, consequentemente a isso, podemos também falar sobre concessões de grupos superiores, como, por exemplo, nas chamadas sociedades estamentais. E, por fim, temos aqui também que ratificar que existe um modelo que não é permissível existir o entendimento de mobilidade, ou seja, de mudança da condição social do indivíduo de um grupo para outro, que é justamente as chamadas sociedades de casta. E nesta sociedade não há a possibilidade real de uma ascensão ou de um declínio social. A sociedade ela tem uma organização estabelecida que, segundo a cultura, deve ser seguida de maneira efetiva, piamente. E para concluirmos a nossa aula de hoje, iremos ainda tratar sobre duas questões que creio ser importantes para o nosso entendimento, fazendo aqui alusão à situação, à condição do indivíduo frente à classe social. E concomitante a isso, podemos já afirmar que tanto classes como status são indicadores que, infelizmente, proliferam o entendimento de desigualdade social. E é claro que para podermos fazer de forma considerável uma abordagem sobre a compreensão das classes sociais, temos que a priori analisar o pensamento de Karl Marx e também de Max Weber. E por isso, segundo Karl Marx, no capitalismo há a tendência de polarização de classes, ou seja, a burguesia e o proletariado. E frente a isso, a localização do indivíduo frente às classes decorre de sua posição no processo produtivo, ou seja, se o indivíduo detém o poderio do capital, se ele detém os meios de produção, ele fará parte da burguesia. Ao contrário, se ele apenas tem unicamente para ofertar o seu trabalho, a sua labuta diária, ele fará parte do proletariado. E já Max Weber vai compreender a dinâmica desse processo de estratificação dentro da perspectiva capitalista, considerando três elementos singulares. Primeiro, chamado de classe, que é justamente representada pelo acúmulo de riqueza e de capital. Concomitante a este, temos o status, ou seja, o prestígio social obtido. E, por fim, temos a política, a capacidade que o indivíduo tem de influenciar nas decisões coletivas. Por final, eu quero agora, sem mais delongas, concluir nossa aula de hoje refletindo com você acerca do entendimento de status social enquanto uma construção da noção de prestígio. Logo, esse status é aferido segundo características individuais e de acordo com o prestígio do grupo nos quais o indivíduo está inserido. Assim como nos elementos que determinam as desigualdades, a noção de status também é uma construção social. Por isso, podemos dizer que o status pode ser adquirido ou atribuído. Professor,
Quando que ele é adquirido? Quando conquistado por ações individuais e que são reconhecidas dentro de um coletivo, como por exemplo a profissão. Para ser professor, eu tive que ir na faculdade, estudar, fazer uma especialização e hoje esse status de professor eu tenho aí um reconhecimento social. Tranquilo? E quando que esse status ele é atribuído? Mediante a características individuais que não podem ser transformadas. Por exemplo, a minha condição étnica. Ok? E podemos aqui também citar alguns elementos, inclusive principais, que determinam o status na sociedade brasileira, descritos enquanto a renda, a etnia, o gênero, a formação educacional, o local de moradia e a profissão. E é claro que também esses elementos, infelizmente, eles determinam a condição do indivíduo e também eles proliferam a desigualdade, porque no nosso país nós temos sim uma urgente necessidade de que tenhamos políticas públicas acertadas que possam incentivar a cada indivíduo, independentemente da sua classe, a ter acesso a uma educação de qualidade para no futuro ter uma profissão e possa viver de maneira digna. E, por fim, podemos aqui afirmar que os indivíduos sem as características geradoras de status acabam por ser estigmatizados nas relações sociais, ou seja, sofrem constantemente discriminações. Por fim, para que possamos agora concluir nossa aula, eu quero aqui já antecipar algumas questões que iremos tratar na nossa aula respectiva, uma vez em que faremos uma reflexão significativa acerca de subtemas que podem aí nos levar a uma compreensão da construção e da grande inferência da desigualdade no nosso país frente à vida das pessoas. E é claro que iremos aqui refletir acerca da temática concentração de riqueza. Também faremos um entendimento conceitual e reflexivo a nível de diferentes conceitos sobre a própria pobreza. E, por fim, estaremos aí também a analisar indicadores sociais que nos ajudam a mensurar, a entender a própria desigualdade. E iremos fazer finalmente uma reflexão de caráter antagônico acerca do Brasil e do cenário que se apresenta a desigualdade e também as oportunidades. A você, caro aluno, eu peço, portanto, que para que possamos aprimorar aqui a nossa reflexão, esteja assistindo aí um vídeo que eu vou postar o link a nível de complementar a nossa aula, o nosso estudo apresentado hoje, tá bom? E também peço que você possa realizar aquilo que será proposto enquanto atividade. A você um forte e grande abraço, até a próxima aula, valeu!